Os Países Baixos, conhecidos informalmente como a Holanda, são uma nação constituinte do Reino dos Países Baixos, localizados na Europa Ocidental. Eles são conhecidos por bicicletas, tulipas e pelo clima deplorável. Essa informação vai fazer sentido depois. Esse é o Arthur. Arthur mora num pequeno apartamento alugado localizado no leste de Amsterdã. Ele prende a chave no cinto com medo de perder, até porque já costuma perder a hora, os óculos e a fé na humanidade, todos os dias nessa ordem. Arthur evita telefones, calendários e cigarro, mas dificilmente consegue viver sem eles. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, um homem meticulosamente perdido, mas extremamente funcional. Arthur acorda às 6h24 em dias normais. Escova os dentes vigorosamente e prepara café em um recipiente mal lavado. Ao longo do dia, seu humor varia como o do clima de onde vive. E sua imaginação é, quase sempre, deixada para depois. Sempre para depois. Tudo o que faz é sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Trabalhar. Essa rotina se repete num ciclo de angústia. Mas ainda bem que existe o fim de semana. Sábado, 24 de maio de 2025. Por impulso, exaustão ou leve surto estético, Arthur decide que não pode mais continuar assim. Mais um dia igual pode ser que o leve à loucura. Ele precisa fugir, nem que seja só por um dia, levando na mochila somente o essencial. Chovia, como sempre. Vamos bem devagarinho. Mas isso não os impediu de subir na motoca e dirigir com certa dignidade encharcada até a estação mais próxima, Amstel Station. As regras da expedição os espectadores já conhecem. Pegar o primeiro trem que estiver passando. Dessa vez, a sorte e a plataforma 4 escolheram a cidade de Haia. Como podem notar, Arthur e Nath não estão sozinhos. Dessa vez, há cúmplices. O grupo é composto por Alice, a psicóloga, João, o pai de Pat, Natália, a exigente, Arthur, o turista, e Arthur, no caso sou eu. As 3 pessoas e os 2 Arthures chegaram em Haia com fome. Primeira parada, esse restaurante aqui. Vinho, pão com azeite. Arthur pediu nhoque, os outros 4, espaguete. Dividiram um tiramisu e fizeram xixi antes de sair, como deve ser. Na frente do restaurante, uma feira. Sábado é dia de feira. Mesmo com chuva, quase vazia. Molhada, silenciosa, bonita. Arthur já havia se dado conta uma vez de que as feiras não vendem objetos, vendem memórias. E se apaixonou por isso. Ele levou para casa 2 livros sobre design gráfico japonês, um relógio parado e uma lente fotográfica velha, que talvez funcione, talvez não. Na frente da feira encontraram uma galeria de arte. Uma galeria de arte é um espaço branco, intencionalmente branco, onde objetos questionáveis ganham significados indiscutíveis. Frequentado por pessoas que falam baixo, andam devagar e concordam com a cabeça mesmo quando não entendem nada. Lá, quadros são pendurados com precisão cirúrgica, esculturas ocupam mais espaço que visitas indesejadas, e todo mundo finge que não tá julgando o gosto um dos outros. Em suma, é o único lugar onde pode se dizer interessante 10 vezes seguidas, sem precisar dizer mais nada. Saindo de lá, caminharam por Haia, mesmo na chuva e talvez por isso mesmo. Haia, ou Den Haag, como preferem os locais que não gostam de tradução, é a 3ª maior cidade dos Países Baixos. Apesar da capital ser Amsterdã, é aqui que as coisas realmente acontecem. Ou ao menos parecem acontecer. Haia é a sede do governo, da monarquia e de pelo menos 3 tribunais internacionais. Apesar de pequena, é uma daquelas cidades que carrega o peso do mundo com a postura de quem não quer chamar atenção. Em Haia, tudo parece importante, mas nada parece urgente. É como uma reunião diplomática em forma de cidade. Polida, silenciosa e ligeiramente desconfortável. Tanto que deu uma vontadezinha de voltar para casa. Por mais que as fugas sempre pareçam promissoras, a rotina tem essa habilidade estranha de parecer menos insuportável depois que você tenta escapar dela. E voltar para casa não é exatamente bom, ou talvez seja. Até porque é lá dentro que a gente aprende a esperar a chuva passar.
O Wes Anderson é um daqueles diretores que tem uma identidade tão única que fica fácil reconhecer um filme dele, sabe? Não precisa nem olhar o título, não olhar nada. 5 segundos de um filme tu consegue ver que é do Wes Anderson ou consegue ver que alguém tá tentando imitar o Wes Anderson. Tem toda aquela coisa da simetria, das cores pastéis, do jeito de atuar, um monte dessas particularidades que fazem o estilo dele, né? E eu quero conversar sobre o que é o estilo depois. Mas antes eu queria falar sobre a edição do Wes Anderson, que é muito particular também. Ele raramente usa essas transições suaves, tipo fade in ou dissolve. Ele usa corte seco, rápido e bem direto, como se ele estivesse virando a página de um livro. E falando em edição, eu acho que esse é o momento perfeito e nada planejado para eu falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é o Movavi. O Movavi é esse editor aqui que eu tô usando agora, e ele é um editor de vídeo que foi pensado justamente para quem cria conteúdo. Como vocês podem ver aqui, a interface é bem amigável e intuitiva, é super fácil de mexer, é ideal para quem nunca abriu um editor antes, para quem tá procurando algo mais leve, mais fácil de mexer. Eu quero falar bem rapidinho sobre duas coisas que eu gosto muito nesse editor. E o lance é que o Movavi resolve de forma muito simples coisas que na real são super complexas de fazer, e eu adoro isso. Tipo fazer uma correção de cor que lembra do Wes Anderson, por exemplo. Se tu precisa de uma solução rápida e prática, ou tu nem sabe como fazer, pode vir aqui na aba de efeitos do Movavi e procurar um que tu acha que pareça o Wes Anderson. Tem muitas opções, e esse aqui, por exemplo, eu acho que é um que lembra o estilo do Wes Anderson, essas cores meio pastel e tal. E pra aplicar é só arrastar pro teu clipe. É muito fácil. Além dos LUTs de correção de cor, na loja de efeitos do Movavi tem literalmente milhares de recursos para os teus vídeos. Tem animação pré-pronta para título, moldura, textura, tudo para deixar o teu vídeo com essa cara mais profissional, mesmo que tu não seja um expert da edição. Outra coisa que é muito particular do Wes Anderson é a forma que ele usa música nos filmes dele. Ele coloca essas trilhas sonoras que criam um contraste meio irônico, super emocional, assim. Muitas vezes ele usa música clássica e tal. E normalmente, se tu quer usar música nos teus vídeos, às vezes tu vai precisar assinar uma segunda plataforma ou procurar música sem direito autoral. Aqui no Movavi tu pode fazer tudo no mesmo aplicativo. Aqui do lado tem uma aba especialmente só para música, que tu pode escolher, por exemplo, música clássica, e aí é só arrastar para tua timeline. Tudo dentro do Movavi, de novo fazendo o complexo ficar muito simples. Se tu sempre teve vontade de fazer os teus próprios vídeos e não sabe muito bem por onde começar, eu recomendo o Movavi justamente por essa simplicidade e facilidade. Mas tu não precisa acreditar em mim. Se tu quiser, tu pode testar e decidir por ti mesmo, porque eu coloquei um link na descrição. Tu pode baixar gratuitamente o Movavi e testar. Caso tu goste, tu pode usar esse cupom aqui, que também tá na descrição, e garantir um desconto de 22%. Então clica lá no link da bio, dá uma olhada. Além de ajudar muito aqui o canal, tenho certeza que vai facilitar a tua vida. Muito obrigado, Movavi, e bora de volta pro vídeo. Eu parei pra pensar o porquê que os filmes do Wes Anderson são do jeito que são. Por que o estilo dele é assim? Ou por que qualquer pessoa tem um estilo e o estilo dessa pessoa é de determinada maneira? Eu acho que de início, às vezes, a gente se precipita quando a gente tá criando alguma coisa, seja de escrita ou de desenho ou de fazer vídeo, a gente quer ter um estilo, né? Eu, pelo menos, sempre quis ter o meu estilo, mas não funciona assim. Eu não acho que a gente pode escolher o estilo. Eu acho que é o contrário, sabe? O trabalho, o filme, o vídeo, o desenho, o produto, o resultado que a gente quer define o estilo. Por exemplo, o Wes Anderson, tá? Eu me dei conta que os filmes do Wes, eles não são só uma história. Eles também são sobre o ato de contar histórias. Porque se tu for ver, normalmente, o cinema mainstream americano, no geral, eles seguem a corrente naturalista, né? Eles fingem que são verdade. Se faz o filme pra gente se perder e quase questionar se aconteceu ou não. A gente diz que uma atuação é boa quando ela é crível, né? Quando ela parece natural, ela parece de verdade. Só que essa não é a única maneira de se fazer cinema. O Wes Anderson, por exemplo, e muitos outros diretores, mas principalmente o Wes, é o completo oposto do natural. Ele é artificial por querer. Porque sendo artificial, ao que a gente assiste, a gente se dá conta que ele tá, na verdade, contando uma história. Que ninguém se comporta daquela maneira, que as coisas não são perfeitas daquela maneira. Porque a gente assiste um filme do Wes e parece uma fantasia, né? E é pra parecer uma fantasia. Pode ver que nos Royal Tenenbaums lá, acho que é esse o nome, começa Chapter 1, começa com aquela retranca de livro, né? O filme todo é contado como se fosse um livro, e narrado às vezes em terceira pessoa, como se alguém estivesse lendo.
O Life Aquatic, do Steve Zissou, aquele filme lá. O protagonista fala com a câmera o tempo todo, como se fosse um programa de TV. Ele lembra a gente que ele tá contando uma história. Ele lembra a gente que não é natural, que não é verdade, que é artificial. Tô falando tudo isso pra chegar num ponto que a própria estética do Wes Anderson, que às vezes parece superficial, que às vezes parece que é só pra ser bonito, ela tá cumprindo uma função. Ela serve pra alguma coisa. E eu acho que estilo é isso. Eu acho que o estilo é consequência, sabe? Consequência do que a gente quer contar. Consequência da história. Porque até o diretor, que é visto como mais artificial, mais staged, mais planejadinho de todos, o estilo dele tá cumprindo uma função, sabe? E é isso que é lindo do cinema, né? Tudo no Wes Anderson tem um porquê. Ele usa muita teoria das cores e tal, que muitos dizem ser balela, mas faz algum sentido. Pode ver que todos os personagens dele que usam vermelho são o emocional, os emotivos, os passionais. Porque vermelho é a cor da emoção, né? Tudo tem significado, nos mínimos detalhes. E eu acho isso lindo, assim. Eu carrego isso pra minha vida porque eu faço. Porque mostra que tem intencionalidade, que alguém pensou naquilo. Que não só aconteceu, que existe um autor, existe umas mãos por trás. Tem o Fantástico Senhor Raposo, que o Wes Anderson quis porque quis usar os puppets, usar os bonequinhos que tivessem pelo de animal de verdade. Só que tem um problema, pelo de animal de verdade, quando tu mexe, o pelo muda, né? Porque normalmente essas animações se faz com pelo artificial, que é bem duro, assim. Então, quando tu tá fazendo um stop motion, o pelo não mexe de lugar. E aí os produtores, os diretores de arte falaram pro Wes: Wes, não dá pra usar pelo de verdade, porque vai marcar quando a gente tocar. Os pelinhos vão se mexer sozinho. E o Wes Anderson bateu o pé e falou: a gente vai fazer assim. Porque isso são as digitais. Isso é a mão de quem fez. Que a gente não tá mentindo que é verdade, sabe? Cinema é uma mentira maravilhosa. E o Wes Anderson abraçou isso. E é por isso que eu gosto dele.